E todos os filhos de Israel esquecerão e não encontrarão o caminho dos anos, e esquecerão os meses e as estações e os sábados. Eles irão errar em toda a ordem dos anos. Como poderíamos lembrar do dia em que nascemos? Como poderíamos lembrar das datas importantes e comemorativas? Como saberíamos quando o ano começa ou quando termina? A resposta parece simples, através do calendário. Todos sabemos da importância do calendário, e é através deles que temos consciência do tempo e da contagem dos anos. Porém, no mundo, existe uma certa divisão de duas partes em aspectos culturais: Oriente e Ocidente. Devido a essa diferença de cultura e religião, a contagem dos anos é diferente. Não é o mundo inteiro que está no ano de 2020. A China, por exemplo, está no ano 4718. Para identificar o Ocidente do Oriente de maneira simples, basta saber que o Ocidente tem grande influência no cristianismo. Todos os países cristãos estão no ano de 2020, segundo a contagem dos anos no calendário gregoriano. Este calendário teve origem no calendário juliano, imposto pelo imperador Júlio César no ano de 45 antes do Messias. Devido às festas em homenagem aos seus deuses estarem ocorrendo em períodos diferentes a cada ano, foi determinado que o primeiro mês do ano deveria ser januários, seguido de februários, janeiro e fevereiro. Além dessa alteração, também foram acrescentados 3 meses extra naquele ano, para que as suas festas fossem realizadas no período correto, pois o calendário utilizado na época era baseado nos ciclos lunares, onde, para compensar o tempo, era adicionado um mês extra de 2 em 2 anos, de modo que o ano possuísse 365 dias e a cada 2 anos 377 dias. Após essas alterações no calendário, o ano passou a ter 365 dias, e de 4 em 4 anos seria adicionado um dia a mais para compensar as horas perdidas. Este ano era conhecido como o ano bissexto. No entanto, mesmo com todas essas confusões no calendário, depois de um longo tempo, foi notado que havia um atraso de 6 meses. Segundo o Papa Gregório XIII, a mudança do calendário juliano foi necessária para ordenar o equinócio de primavera, ao dia 21 de março, devido à comemoração da Páscoa. Para isso, teriam de ser retirados 10 dias do ano e alterar o número de dias no mês, podendo ter entre 28 e 31 dias. Consequentemente, alguns meses teriam mais semanas que outros. Esta mudança aconteceu no ano de 572 depois do Messias, onde foram retirados do 5º ao 14º dia, tendo a sequência de dias de 1, 2, 3, 4, 15 e 16 de outubro. Este é o calendário gregoriano, o calendário que usamos até os dias de hoje. Mesmo tendo inúmeras falhas e mudando a quantidade de dias nos meses, o ano continua tendo 365 dias. No entanto, essas diversas alterações feitas a partir de um calendário que já estava confuso nos deixa em um período incerto, de modo que estamos perdidos nas datas originais estabelecidas pelo Criador. Isso significa que comemoramos festas importantes como a Páscoa, por exemplo, no dia errado. Por consequência deste calendário, também acabamos por comemorar festas dedicadas aos deuses pagãos dos romanos. Aqui no canal, fizemos 2 vídeos sobre a Páscoa. Em nossa busca pela verdade, nós encontramos o calendário judaico, guardado pelos judeus em Israel. No entanto, até mesmo este calendário demarca um tempo incerto e que não está em harmonia com as Escrituras. Isso porque os judeus também baseiam seu calendário nos ciclos lunares, e para compensar a defasagem do tempo, é necessário adicionar um mês extra, de modo que o ano varia entre 12 e 13 meses. Eles usam este calendário devido à influência grega de Epifânio, em 171 antes do Messias, durante o período em que eles foram dominados pelos gregos. Epifânio exigiu que eles observassem a lua e prestassem culto a Zeus, o deus supremo da Grécia. Foi daí que surgiu a palavra Deus, Theos do grego. Os judeus não acreditam que Yahushua, Jesus,
é o Messias, e acabaram escolhendo outro homem para ser o seu Messias. Devido a eles estarem errados em sua escolha, foram removidos aproximadamente 230 anos do calendário judaico. Por esse motivo, o calendário judaico também não está correto. Tentar esconder a história também é uma forma de mentira. E se há mentira envolvida, não temos como confiar. Porém, é possível restaurar o calendário original que foi dado pelo Criador, para que possamos saber os meses e os dias das comemorações que o Criador deixou para serem lembradas. Infelizmente, os livros que iremos usar para nos ajudar nessa restauração não foram colocados na Bíblia que usamos hoje. É importante lembrar que os livros presentes nas Escrituras que temos hoje foram apontados pelo Concílio de Nicéia. Esse compilado foi feito com os escritos que possuíam uma certa documentação, segundo os registros oficiais. No entanto, aqueles que não possuíam eram denominados como livros não inspirados ou de autoria duvidosa. Muitas dessas documentações foram perdidas devido às perseguições realizadas pelo próprio Império Romano no regime anterior. De fato, são documentos perdidos. Porém, dentro da própria Bíblia, podemos encontrar menção a livros que o povo daquele tempo tinha como escritura, mas que não fazem parte do nosso cânon atual. Um exemplo é o livro de Jazar, o livro do justo, mencionado em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, e também em Josué, capítulo 10, verso 13, e também o livro de Enoque, mencionado no livro de Judas. Use as escrituras como base. Se alguém te apresentar um livro que você não conheça, examine-o com as escrituras. Se este livro não estiver de acordo ou contrariar as escrituras, descarte. E se for de acordo, leve em conta, mesmo que como um registro histórico. Para isso, peça discernimento ao Criador. Vamos reunir algumas informações para chegarmos em um raciocínio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Podemos ver que este período de 150 dias, do segundo ao sétimo mês, são referentes a 5 meses. Se dividirmos 150 dias por 5 meses, cada mês teria 30 dias. Mais à frente, no livro de Êxodo, quando ocorreu a 10ª praga no Egito, o Criador disse a Moisés e Arão a respeito da Páscoa: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque Yahweh os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia, no mês de Abib, vocês estão saindo. Este mesmo mês de Abib também é encontrado em Deuteronômio. Observem o mês de Abib e celebrem a Páscoa de Yahweh, o seu Deus, pois no mês de Abib, de noite, ele os tirou do Egito. Diferente do que parece, Abib ou Aviv não é o nome do mês apenas. Abib é o nome dado para a primavera, devido ao amadurecimento dos grãos de cevada. Segundo as Escrituras, o primeiro mês do ano ocorre na chegada da primavera no hemisfério norte. Para nós do hemisfério sul, este período ocorre entre março e abril. A partir daqui, as informações são retiradas do livro de Enoque. Do capítulo 71 em diante, Enoque descreve o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Através dessas informações, é possível criar um calendário completo de acordo com as informações que conseguimos também nas Escrituras. Lerei partes mais importantes para que seja simples de entender. Deixarei o livro disponível para download na descrição, para que vocês possam ler por completo e fazer as suas próprias pesquisas.
O livro do curso das luminárias do céu, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes e os lugares onde elas começam e seu progresso, e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas, de acordo com o exato ano do mundo, para sempre, até que o novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Aqui ele diz que será igual até o dia em que o Criador criará novos céus e nova terra. Esta é a primeira lei das luminárias, o Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portões onde o sol sai e 6 portões onde o sol se põe. Nos versos seguintes, ele detalha o número de dias em cada mês. Para ficar fácil de compreender, eu irei dizer quais são, mas você pode conferir no livro. O primeiro mês possui 30 dias, o segundo 30, o terceiro 31. No último dia do terceiro mês, ocorre a virada de estação, de primavera para verão. No quarto mês, também são 30 dias. No quinto, 30 e no sexto, 31 dias. No último dia deste mês, ocorre a troca de estação, de verão para outono. No sétimo mês, são 30 dias. No oitavo, 30 e no nono, 31 dias. No último dia deste mês, ocorre a troca de estação do outono para o inverno. No 10º mês, são 30 dias. No 11º, também 30. E no 12º, 31 dias. No último dia deste mês, também ocorre a troca de estações de inverno para a primavera. A primavera anuncia o ano novo segundo as Escrituras. E assim, o ciclo do Sol se fecha, completando um ano com exatos 364 dias. Cada trimestre possui 91 dias, equivalente a 13 semanas por trimestre, sendo que cada trimestre começaria no mesmo dia da semana, totalizando 52 semanas perfeitas no ano. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre a criação e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. Estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois essas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo. Um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 estados dele, ou dias, para os sinais, as estações e os anos. Com respeito ao progresso do Sol do céu, ele entra e sai do portão por 30 dias com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. E por causa deles, os homens erram a não incluí-los na contagem total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e o último no sexto, para que o ano seja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado e perfeitamente tem sido calculado que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim e comunicou a mim, a quem o Criador de toda a criação, por consideração a mim, ordenou de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para aplicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas.
Segundo Enoque, o erro ocorre por deixarmos de fora da contagem a virada das estações, que deveriam ser contadas como dias independentes. Dessa forma, o ciclo dos anos estaria em perfeita harmonia, sem a necessidade de alteração nos dias do calendário nem com os anos bissextos, para compensar o tempo perdido. Este seria o modelo do calendário do Criador. Como este calendário foi perdido ao longo do tempo, infelizmente, em relação aos dias da semana, ainda não se tem certeza. O calendário é um assunto um tanto complicado, mas quando houver uma certeza sobre os dias exatos, estarei disponibilizando uma tabela para que seja fácil a observação dos dias. Este vídeo tem como intuito resgatar as datas originais das festas do Criador, para que elas sejam comemoradas nos dias corretos. Como ainda o sistema de calendário não foi montado para este modelo, a única maneira de comemorar as datas corretas é sabermos quando ocorre a primavera no hemisfério norte e fazer a contagem a partir daí. E então, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se informar. Que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima!